Olá, tudo bem? Você está no programa Política Real. Meu nome é Wilson Pedroso. O entrevistado da semana foi 4 vezes vereador e atualmente é o prefeito de Campinas, Dario Saad. Darião, obrigado por ter vindo aí no programa, viu? Boa tarde, Wilson. Eu que agradeço o convite, participar aí do seu programa Política Real. É uma honra para mim. Dário, posso chamar de Dário? Claro, claro. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente estava aqui nos bastidores batendo um papo, né? Isso. E eu falava de Campinas e eu te observava. Você sabe aquele olhar de namoradinha nova que a gente tem quando a gente é moleque? Você ainda consegue ter esse olhar quando você pensa em Campinas? Porque eu falava de Campinas e eu via você com aquele olhar de namoradinha nova. Depois de 4 vezes vereador, ter feito universidade em Campinas, se formado em médico em Campinas, Isso. né? Trabalhado no hospital municipal. Qual que é o nome do hospital? Mário Gatti. Mário Gatti. E agora prefeito em final de primeiro mandato. Isso. Primeiro mandato. E você ainda continuou com aquele olhar de namoradinha nova para Campinas? Olha, sabe quando eu comecei a ficar apaixonado por Campinas? Antes de conhecer. O meu pai sempre falava, meu pai tinha um pequeno produtor de café lá. Vocês eram de Franca? Pedregulho. Pedregulho. Pedregulho, um pouco para frente de Franca. E meu pai falava assim para mim, olha, Dário, essas mudas aqui de café foram desenvolvidas em Campinas, lá no Instituto Agronômico. Meu pai era apaixonado por Campinas. Meu pai falava assim, Campinas, onde nasceu Carlos Gomes, que a abertura do programa Hora do Brasil, com a música Guarani. E aí eu prestei vestibular e passei em 2 faculdades de medicina. Uma em Catanduva, que ficava mais próximo de Pedregulho, e a outra Campinas. E meu pai falou, não tem discussão, você querendo ou não, você vai para Campinas. E eu já tinha essa admiração. E hoje eu sinto que meu amor pela cidade só aumenta. Só aumenta. Eu sou realmente apaixonado por Campinas. E a questão de você ter trabalhado, ter sido lá no Mário Gatti, isso que te deu essa sensibilidade de querer ir para a política? Olha, começou na PUC. Eu fiz PUC. faculdade de medicina na PUC, e a PUC tem uma formação técnica fantástica, mas também uma formação mais humana, mostrando o lado social. Eu comecei a ter essa sensibilidade na PUC. E claro, o Mário Gatti foi uma grande escola para mim. Eu cheguei no Mário Gatti, um médico recém-formado, fazendo especialização em urologia, e saí de lá, sem dúvida, um ser humano mais maduro, um ser humano mais consciente e com essa parte social mais aflorada. E isso te alavancou para ser candidato a vereador? Olha, alavancou. Tinha, na época, um candidato a prefeito, que era Magalhães Teixeira, que era uma liderança histórica da cidade, ficou sabendo da minha liderança lá no hospital, que eu era muito querido e tal, e me convidou para ser candidato a vereador. E fui eleito suplente. Assumi até esse mandato, mas fui convidado a ser presidente do hospital. O que é mais difícil, o legislativo ou o executivo? O executivo é mais difícil, Wilson, não tem dúvida. O legislativo... Porque você trabalhou pra caramba como vereador. Eu Trabalhei estava dando muito, uma olhada, todo um dos mandatos aqui, mais de 100 leis. Não, trabalhei muito, eu gostava de ser vereador. Mas o executivo, ele tem mais a responsabilidade. É diferente. O legislativo, ele cobra, ele encaminha as reivindicações, ele batalha pelas suas bandeiras, mas quem tem a responsabilidade, a dor e a delícia da execução e de dar resposta à população é o executivo. E a insensibilidade? Vai para o executivo. Quando você sentou na cadeira, porque quando a gente eu já fui do executivo, né? Eu sei. Eu já ganhei eleições e já sei. perdi. Quando a gente ganha, a gente vai com uma expectativa. Quando você senta na cadeira, fala assim, caramba... Olha, eu vou contar uma coisa. Eu assumi, realmente eu fiquei muito assustado. Ficou. É uma coisa que abala o emocional da gente. Porque você trabalhou tanto por aquilo, você estudou, você se preparou, mas a realidade, ela é impactante. Ela bate na porta. Ela bate na porta. E eu assumi... entre a primeira e a segunda onda da pandemia. E todo mundo falava assim, olha, Dário, você tem sorte, hein? A pandemia está chegando ao fim. Veio em fevereiro, março ali, veio aquela segunda onda, que foi uma onda devastadora. Então foi muito pesado. Aí chegou, né, com essa realidade que te surpreendeu. Mas, assim, eu não moro em Campinas, eu moro em São Paulo, mas eu acompanho o seu trabalho e fui mais a fundo agora, até por conta da entrevista. Você tem um olhar para a educação, tem um olhar para a saúde, tem um olhar para a infraestrutura. Tem prefeito que só pensa em infraestrutura, você não.
saúde, educação, cultura. O centro histórico está reformando o mercado municipal. E outras obras também lá, graças assim, estamos fazendo bastante coisa no centro. Vamos falar de educação, que é um tema que eu gosto, porque eu trabalhei 10 anos com o ministro Paulo Renato. Você está preocupado em resolver o problema da fila da creche? Olha, Wilson, é uma coisa que sempre me incomodou. O que acontece? Crianças de 0 a 3 anos, isso? Não, é uma fila que é histórica em Campinas. Chegou a ter 15, 16 mil, tem ação do Ministério Público, ação civil pública em cima da prefeitura. E eu sempre falava, mas Campinas é uma cidade rica, como é que nós convivemos com uma fila de espera para crianças na creche? E eu fui numa inauguração de um centro profissionalizante da prefeitura. Aliás, construímos 4 em Campinas, que é o chamado CEPROCAMP, que são centros profissionalizantes da Fundação da Educação de Campinas, que é a FUMEC. Aí eu perguntei para o diretor lá, por que vocês construíram tão rápido esse centro aqui, esse CEPROCAMP? Não, a FUMEC tem estrutura. Eu perguntei, por que não constrói creches, se é rápido? Ah, porque tem que mudar a lei não permite. Eu falei, então vamos mudar a lei. Mudamos a lei e hoje estamos com 16 creches já em fase final. Vamos começar no mês de abril a entrega da primeira. Da primeira e da segunda. Você vai fazer quantas novas? 16. Como que é o nome? Espaço da manhã. Aí nós criamos, porque a creche é um conceito antigo. Nós criamos um novo conceito, o espaço do amanhã, que tem uma nova visão de arquitetura. O que vai facilitar a vida de uma família? Olha, essas 4.500 crianças que estão na creche, primeiro que essas 16 vão ter uma capacidade instalada de 5 mil vagas. A capacidade é para zerar a fila. Zerar a fila. Pode ser que apareçam aí depois mais 1.000 crianças, não sei, mas a capacidade... Mas você está focado em zerar a fila. Essas mães, acontece o seguinte, elas não conseguem trabalhar. As mulheres, às vezes, estão no mercado de trabalho, elas se tornam mães e não conseguem uma vaga na creche e tem que interromper o seu lado profissional. E o trabalho dela, muitas vezes, sustenta a família. Sustenta a família. Por isso... Às vezes é mãe solteira, inclusive. É mãe solteira, às vezes não tem como complementar a renda familiar, ajudar o marido a complementar a renda familiar. E isso vai fazer a diferença direta na vida de 5 mil famílias em Campinas e de 5 mil mulheres. 5 mil mulheres vão ter condições de retomar o mercado de trabalho, de reconstruir a sua carreira profissional, a sua autoestima e a sua vida. E aí... Você tem um olhar humano, eu já percebi. Você também fez o programa Dignidade Menstrual. Isso. Outro programa para as mulheres. É muito legal, porque assim, nós notamos, como o Brasil notou, que nós temos lá milhares de alunas que têm dificuldade de ter o absorvente no período menstrual, acabam faltando. E nós fizemos uma pesquisa bem aprofundada e a cada 3 meses, Wilson, as mulheres, as meninas, as adolescentes, as mulheres da nossa rede de educação vão receber um kit com absorvente, com lenço umedecido, com orientações e não vai ter essa dificuldade de ir à aula quando está menstruada. Esse programa é um programa de saúde pública, um programa de educação, um programa social? É um programa que dá dignidade para as mulheres, sabe? Ele envolve a questão da saúde. E as mais jovens, principalmente. Principalmente. Às vezes são mulheres que têm lá dificuldade de comprar o absorvente. Então, para mim, foi uma iniciativa do ponto de vista de dar dignidade. Dificuldade financeira. A família não consegue. Ou prioriza a alimentação, ou prioriza outra coisa. E aquela aluna fica lá sem graça de ir na escola porque está menstruada. Então, assim, esse programa foi muito legal. A gente fez um lançamento. Segundo os diretores e as diretoras das escolas, está tendo uma adesão muito grande, as meninas estão contentes. E, assim, uma coisa que eu acho que dá dignidade para a mulher. Saúde pública agora. Nós estamos com um problema que não é culpa de Campinas, que é um problema nacional, que é a história da dengue. A dengue, Wilson, é um problema que eu falo o seguinte, é de uma responsabilidade compartilhada. O Ministério da Saúde fala, nós temos 75% dos criadouros está dentro dos domicílios, ou dentro da casa, ou dentro do quintal. E infelizmente em Campinas um percentual em torno de 40% não permite o agente de controle da dengue entrar nas suas casas,
E se a pessoa não fizer uma vistoria, não olhar lá se tem água parada uma vez por semana, aquilo vai nascer. Eu achei mosquito. sensacional. Você está usando drone para filmar? Olha, a gente vai... De forma aérea? Nós vamos nos mutirões, coloca lá uma meia dúzia de drone, 6 drones, e eles começam a vistoriar. A dificuldade é o criadouro pequeno que está debaixo de uma cobertura, por exemplo. Agora, aqueles grandes criadouros, uma caixa d'água, uma lata grande que está ao ar livre, a gente detecta e vai lá e acaba com o criadouro. Sem querer fazer futrica, mas eu quero aproveitar a sua experiência, porque eu realmente não entendo. Todo ano tem dengue, correto? A gente sabe que vai ter dengue, né? Isso. Chove, eu já fui subprefeito aqui em São Paulo. Isso. É a pior época, né? Porque chove e faz sol no mesmo dia. Não, e o mosquito, e o ovo do mosquito da dengue, vai estar lá. O mosquito da dengue, quanto mais calor, ele eclode, ele nasce mais rápido. Por que o governo federal demora tanto para tomar as medidas necessárias? Não, eu acho o seguinte... A gente não tem vacina. A vacina a gente conseguiu depois de um embate que eu fiz, um alerta. Campinas não foi listada na primeira lista de cidades. Eu fui conversar, eu sou vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Certo. Eu fui conversar com a ministra, falei, ministra, qual que é o motivo? Não, eu sou tipo 2. Falei, ministra, nós somos a 14ª cidade do país em população. Falando com o médico, ela estava, né? Eu falei, nós somos a 14ª cidade. Nós estamos em epidemia, tem um decreto de emergência. Não se justifica. Não justifica. E mesmo entendendo, Wilson, que a vacina ela não é a salvação da pátria ainda. Tem uma vacina no Butantan que tende a ser uma vacina melhor, de uma dose só. Mas nessa guerra contra a dengue, toda arma é importante. Toda arma. É o drone que vai em cima da casa, é a visita de casa a casa, é a conscientização e é a vacina também. Bom, e aí, já que estamos falando de governo federal, tem uma ocupação... Qual que é o nome? Mandela. Nelson Mandela? Ocupação Mandela. Que eles estavam para ser despejados. Não, já tinham sido. Uma ordem judicial. Acordo com a Justiça, a Prefeitura de Campinas e os moradores. E você, de alguma forma, foi acolher o pessoal que estava perdendo aquele espaço. Isso. Aí o presidente Lula lá de Brasília... Acho que não, estava lá no norte, eu acho. No norte? Sem entender o que está acontecendo em Campinas, sem conhecer a tua experiência como administrador, a tua sensibilidade social, vem e faz uma crítica. E você vai lá e fala assim, aqui é comigo, aqui eu cuido. É isso? Eu até... Você não se importa com crítica? Não. Mesmo que seja do presidente, quando você acha que está fazendo a coisa certa? Wilson, primeiro, o seguinte, o presidente ele não sabia o que estava falando. A verdade é essa. Ele ouviu uma história por cima lá e soltou uma crítica descabida. Primeiro que é o seguinte, essa decisão de fazer os embriões, porque não é uma casa terminada, é um embrião. Essa decisão foi compartilhada, foi aprovada em assembleia por todos os moradores dessa ocupação e também aprovada pela Justiça, pelo juiz que estava lá mandando tirar as pessoas de lá, porque tinha uma ordem de desocupação, de reintegração de posse. Todos eles, os 3, e nós fomos chamados para resolver o problema. O juiz chamou, falou, prefeitura, ajuda a resolver, porque eu tenho que cumprir uma ordem judicial para retirar essas famílias. E foi colocada essa proposta do embrião. O presidente, lá não sei de onde, sem saber, criticou. Você acha que ele foi contaminado por adversários em Campinas, por conta da eleição municipal desse ano? Há 2 versões. A primeira é que ele foi contaminado, mas aí eles deram um tiro no pé. Isso. Porque o próprio movimento nos defendeu. Então, o movimento saiu em sua proteção. Saiu defendendo. A OAB de Campinas nos defendeu. A Frente Nacional dos Prefeitos nos defendeu. Ou outra versão é realmente o presidente não sabia de nada, viu essa notícia em algum lugar e saiu aí querendo criar um fato político. Então, foi lamentável, mas assim, eu rebati com veemência na época. Falei, presidente, o senhor não sabe o que está falando. Ou você sabe, o senhor está totalmente enganado. E foi uma polêmica danada, viu, Wilson? Nossa, escorreu o Brasil aí. E aproveitando que estamos falando de política, tem eleição esse ano. Tem. Eu saí fuçando na internet e eu não vi nenhuma declaração sua contundente como pré-candidato à reeleição.
Vamos aproveitar hoje que nós estamos no programa de estreia aqui na Record. Certo. Grupo Tati. Você é candidato, ó. Eu sou um pré-candidato. Eu sou um pré-candidato. Tudo tem a sua hora. É um ano eleitoral, claro. Mas nós já estamos em abril. Não, mas tudo tem a hora das convenções, de firmar. Certo. Então, por enquanto, eu sou um pré-candidato. Eu estou muito focado em entregar o que a cidade, que a gente já está em andamento para a cidade, essas 16 creches, são quase 14, 15 bairros pavimentando, muitas obras. Então, o meu foco é entregar o que a gente está fazendo para a cidade. E, no momento adequado, nós vamos discutir no partido, tocar o barco. E toda campanha tem o padrinho, ou não. Mas nessa eleição, que vai ser um pouco polarizada, menos que nacional, mas existe uma polarização. Tem uma figura que vai ser... Se alguém quiser ter padrinho e me ligar, fala assim, qual o padrinho que eu posso escolher politicamente? Governador Tarcísio. Vai ser o grande padrinho dessa eleição. Se alguém quer ter um padrinho que não vai trazer problemas políticos, porque o cara de esquerda respeita, pode não gostar, mas respeita. O cara de direita adora, mas o de esquerda é direita. Como era mais ou menos com o PSDB, não gosto, mais respeito. O Tarcísio é um pouco cara azul. Ele tem um pouco de cara azul. E eu sei que você foi uma das pessoas responsáveis ou ajudou a trazer ele para o republicano, é isso? É isso, Wilson. Eu recebi a visita, acho que no segundo ano do meu governo, no início do segundo ano, do então ministro Tarcísio de Freitas. Ele foi visitar uma área lá do Pátio Ferroviário em Campinas e tal, e durante a conversa eu perguntei, ministro, o senhor vai ser candidato? Ele falou assim... Aí ele perguntou para mim, o que você acha dos republicanos? Eu falei, não, eu estou convidando o senhor para ir para republicanos. Claro, ele conversou com o Marcos Pereira. Mas eu tenho orgulho de ter sido um dos prefeitos, um dos poucos que apoiou ele no primeiro turno, e de ter sido o prefeito do Republicanos que convidou, ajudou ele a ir para o Republicanos. E assim, num momento que ele não era favorito, num momento que se falasse que o Tarcísio de Freitas ia ser governador de São Paulo, poderia até virar piada. Então tem muito orgulho disso. Eu e o governador Tarcísio, nós temos algumas coisas em comum. Eu, por exemplo, sou servidor público, o Tarcísio é servidor público, o governador Tarcísio é servidor. Ele foi servidor no Exército, no Ministério, no DENIT, e temos esse espírito de servir. E ele também tem essa característica de resolver rápido os problemas. Tirar do papel, desencravar o trem intercidades, por exemplo, que é uma história que a gente está ouvindo há 20, 30 anos. Eu falei isso outro dia. E que o governador Tarcísio, a gente foi para cima junto com ele, mas o governador foi lá e fez o leilão, deu certo. Então nós temos muitas coisas em comum. Somos servidores públicos, acreditamos no serviço público, mas um serviço público mais moderno, um serviço público eficiente, que entrega para a população. Você acha que, quanto à experiência política, né? Não com o teu coração, mas a experiência política. Porque no coração você vai querer que ele fique governador mais 4 anos. Mas a sua experiência política, na impossibilidade real, pelo menos é o que está caminhando, que o Bolsonaro não consiga ser candidato. Hoje ele não consegue. Na próxima eleição presidencial, que é 2026. Isso. Você acha que ele vai conseguir fugir da pressão para e ir para uma reeleição e não a candidatura à presidência? Olha, Wilson, eu, às vezes que conversei com o governador sobre esse tema, ele simplesmente falou, foi taxativo. Falou, Dário, eu sou candidato à reeleição em São Paulo. Mas nós somos da política, a gente então, sabe mas que às vezes nem sempre o que a gente quer. Agora, eu vou fazer uma análise independente da fala do governador. Isso. Eu acredito o seguinte, não existe no campo da direita uma pessoa preparada, uma pessoa que tem perfil para representar a direita numa eleição presidencial como o governador Tarcísio. Não existe, na minha opinião. Com respeito a todos os outros líderes do campo da direita, respeito o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior, que é uma liderança importante lá no sul do país, mas eu acredito que o governador Tarcísio tem o perfil, tem o tamanho político para fazer a gestão de um país como o Brasil. Agora, eu acho que vai ser um drama para ele resolver, porque ele será, sim, chamado, caso o presidente Bolsonaro não consiga reverter a sua inelegibilidade, o governador Tarcísio será chamado, sim, para assumir esse papel.
Aí é uma decisão que lá, sozinho, na solidão do poder do Palácio dos Bandeirantes, ele vai ter que decidir. E no momento que a direita está procurando alguém para substituir o Bolsonaro. Eu acho que a direita está procurando, e o Tarcísio ele vem de um perfil executivo, um perfil técnico, fazendo essas grandes entregas no governo do Estado de São Paulo, cito o trem Intercidades. Então, eu acho que eles têm sim, na minha opinião, ele será chamado para cumprir esse papel. E aí, certamente, ele, com seu grupo, discutindo, ele vai tomar a decisão. Hoje, eu não sei te dizer se ele irá assumir esse papel ou não. Às vezes que eu conversei com ele, ele foi muito firme, falou: Dário, eu sou candidato à reeleição ao governo do Estado de São Paulo, quero cumprir aqui um papel de governador, se Deus e a população permitir, 2 mandatos, com muito trabalho. Mas a política muda muito, né? Você que é especialista em política, você sabe que ela muda muito. Vamos falar em economia municipal. A predominância em Campinas, eu quero que você dê um recado para quem queira investir em Campinas, né? É serviços, tecnologia, inovação, né? E mercado imobiliário. Mercado imobiliário. E também o setor supermercadista lá, que é uma coisa impressionante o que tem chegado de redes novas. O mercado imobiliário, não estava na minha mente, mas eu tenho essa impressão, porque eu converso com gente de Vinhedo, de Valinhos. Isso. Campinas também teve um boom de pessoas de São Paulo indo morar lá na época do Covid. Olha, Campinas, na época do Covid. Campinas, ele tem um boom, mas ele é diversificado. Veio gente de São Paulo, da região, de outros estados. E Campinas, muita gente da região e do interior de São Paulo compra imóvel lá. Então, assim, nós estamos vivendo um boom imobiliário em Campinas que até assusta do ponto de vista da gestão da cidade. Claro, nós somos... Condomínios, vertical, tudo. Tudo tem crescido muito. Tudo tem crescido muito. Os grandes players do mercado imobiliário no Brasil estão em Campinas investindo pesadamente. Agora, o setor da tecnologia, da inovação também está crescendo muito. Isso é uma cidade Smart City também, não é? Smart City. E mais, nós temos uma lei de incentivos, Wilson, a atração de novas empresas, que tem dado muito resultado. Muito. Vou citar aqui, a Pirelli acabou de fazer 200 milhões de investimentos lá, baseado na lei de incentivo. Tem outras grandes lá que já estão investindo na cidade, e a cidade realmente tem passado por um momento grande de desenvolvimento. E outros setores também, né? Você acha que isso é reflexo desse olhar social que você tem, em conjunto com o olhar de infraestrutura? Porque você pega ruas asfaltadas, isso, sabe? Você tem você consegue, você não é um prefeito que só pende para um lado. Você consegue balancear e tendo até na infraestrutura um olhar social. Você acha que isso é um resultado? Eu acho que foi um conjunto de fatores. A nossa lei de incentivos, nós lançamos lá um programa de ativação econômico-social, eu chamei de PAS, com 20 leis e programas que ajudaram a retomar a economia da cidade. Eventos, por exemplo, quem ia fazer eventos em Campinas, numa casa de eventos, cada evento era um alvará diferente, a gente desburocratizou. Nós reduzimos o IPTU de galpões logísticos para poder trazer empresas. Então, uma série de ações que a gente fez que deu resultado. Deram resultados. E hoje a cidade está vivendo um momento bom na economia. O prêmio na área de saneamento. Esse foi um reconhecimento fantástico. Foi do Instituto Trata. O Instituto Brasil, Trata, né? Brasil deu para Campinas o prêmio de campeão, nota 10 em saneamento em cidades acima de 500 mil habitantes. E no geral, Wilson, comparado com cidades de 10, 20 mil, nós também terceiro. As primeiras cidades têm lá menos de 500 mil habitantes. Então, assim, para a gente é um orgulho muito grande. Só no meu mandato, a gente vai está trocando, vai chegar a 450 quilômetros de rede de água nova. Ampliamos em 117 quilômetros a rede de esgoto, em 111 quilômetros a rede de água. Estamos construindo 20 novos reservatórios, fazendo estações de produção de água de reuso, quer dizer, transformando aquela estação de tratamento de esgoto em EPAR, que é a estação de produção de água de reuso. Você que é médico, qual que é o resultado nisso? Olha, vamos supor, eu gasto 1 bilhão em saúde. Se eu conseguir
universalizar o saneamento, você diminui por 3. Diminui por 3, então, é assim, isso. é isso. O investimento em saneamento até não aparece, né? Muita gente fala não assim... aparece. Muita gente fala, Dário, mas pra que você está gastando um dinheirão fazendo rede de água? Claro, a gente faz aquele Mário método... Covas, eu era moleque. Uma vez, eu vou até compartilhar, uma vez eu estava no comitê, era moleque, juventude, eu lendo ele gritando... Devia estar o Tião Farias, a turma da coordenação da campanha, ele gritando, vocês têm que contar o que eu estou fazendo. As pessoas depois abrem a torneira e não lembram mais, porque está embaixo da terra. A hora que eu falei, nós anunciamos lá os investimentos na área de saneamento, muita gente falou assim, Dário, você está errado, você está enterrando dinheiro. Eu falei, não, eu estou cuidando do futuro da cidade, eu estou cuidando E o Covas também não voltou atrás, não. Ele continuou investindo, mas eu lembro dele falando. Ainda bem que tem esses prêmios que vão lá, analisam os dados da cidade e anunciam, porque é uma oportunidade da gente falar. Porque a coisa mais chata é você ir na rede social e falar assim, olha aqui, estamos trocando a rede de água, aquilo não dá. As pessoas falam, que legal, mas não dá engajamento. Bom, falando em rede social, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu fiz uma pergunta, eu entrei nas redes sociais, eu já entrevistei o ex-presidente Michel Temer. Entrei nas redes sociais dele, ele todo jovenzinho, sabe, a rede social toda repaginada. Aí eu perguntei para ele assim, presidente, eu tô vendo as redes sociais, e o senhor é um cara todo formal. O senhor consegue ir num churrasco, tomar cerveja, ser mais à vontade, contar piada? Eu falei, eu sou assim sempre, eu não sei contar piada. O Dário consegue relaxar, de contar piada, tomar cerveja? Eu tomo cervejinha, sim, e sou bom para contar causo. Causo é uma maneira antiga de falar. Eu sou um bom contador de história. Histórias reais, que eu dou uma trabalhada, é claro, a história aconteceu, mas você coloca umas pitadas ali, então eu sou um contador de histórias bons, gosto de contar piada, eu não tenho um repertório muito grande, mas gosto de contar, então Você gosta de fazer churrasco, tomar cerveja ou não? Olha, eu gosto. Eu não sou muito bom churrasqueiro, não. Eu tomo uma cervejinha e como churrasco. Eu cuido da churrasqueira, me convida que eu cuido da churrasqueira. Você vai cuidar da churrasqueira. Mas por que eu tô falando isso? É porque eu li nessa semana... O Burger King fez uma promoção que deu um lanche, um refrigerante, para quem... É careca. Isso, é careca. Isso, para quem é careca. E eu vi que você foi lá. Fui. Foi o seguinte, a hora que eu vi aquele isso anúncio... te aproxima das pessoas, você sai da bolha. Eu saio da bolha, às vezes eu tô em algum evento... Mas isso é uma coisa sua, né? Não é montagem, né? Não, às vezes eu tenho histórias, Wilson, não vou contar agora, da minha luta, que eu vou chamar na minha biografia, a luta em glória. Quando eu fui tentar manter o cabelo, fazer tratamento e tal. Então eu sei o sofrimento que a pessoa que perde o cabelo tem. Eu sei, porque isso é complicado. Não, e foi uma promoção do Burger King que bombou. Mas bombou, eu fui lá, peguei meu carro, fui lá, tinha uma fila imensa, aí eu ficava olhando assim pra ver se era tudo careca. Tinha uns caras que... tô ficando. Pelo amor de Deus. Aí eu peguei, fui lá, e olha, funcionou, porque eu cheguei lá, o rapaz falou assim, abaixa a cabeça um pouco. Aí eu abaixei, ele falou, tá certo. Ganhei de graça, era um sanduíche bom, um sanduíche muito gostoso. E teve uma cutucada do prefeito de Guarulhos. Qual que é a história do prefeito de Guarulhos? O Guti, acho que ele viu na minha rede social, porque antes de ir lá, eu postei lá, falei, a prefeitura não tem nada a ver com isso, né? Porque como eu sou careca, daqui a pouco você fala, tá vendo? A prefeitura tá dando lanche de graça no Burger King. E eu postei lá, a prefeitura não tem nada com isso, não tem nada com isso. Aí o Guti falou assim, tem 2 prefeitos careca aí, quero ver quem vai comer o lanche, que é o Dário e o Manga de Sorocaba. Eu falei, Guti, eu já pensava em ir, falei, agora eu vou lá. Aí fui lá, tudo, e deu um engajamento fantástico, uma brincadeira. E às vezes eu converso com as pessoas, quando vem alguém careca, eu falo, eu vou te cumprimentar, apesar de não gostar muito de careca, talvez não. Darião, adorei, obrigado por ter vindo nesse primeiro programa, o programa de estreia aqui do Política Real, aqui na Record, Grupo Tati. Adorei conhecer um pouco mais desse prefeito, porque prefeito é sempre um cara que, atrás da mesa, a gente sempre acha um cara carrancudo, e você não é isso. Não, o cargo às vezes deixa você um pouco mais sério, né? Então, num podcast, você tem habilidade aí de fazer essa entrevista, então é muito legal. Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui no programa de estreia Política Real na Tati Record. Espero vocês no próximo sábado, à 13h. Forte abraço!